Minhas amigas, meus prezados companheiros de jornada, meu abraço. Senhoras e senhores, agora eu tenho de fazer esse ritual. Sou presidente constituinte do Brasil. E não sei se vai interessar para a imprensa o que eu estou falando, mas é a minha primeira aparição para o mundo na Operação Apocalipse. Até hoje, desde que o Apocalipse foi incluído como livro sagrado na Bíblia, nunca ninguém falou a respeito dele, porque os que falam dizem que não entendiam nada. É claro que, do ponto de vista religioso, não se entende mesmo, porque o Apocalipse é um livro político, não é religioso. É um absurdo pensar que Jesus veio aqui no mundo para preparar as pessoas para a morte. Não tem sentido. Ele veio aqui para preparar o mundo para as pessoas. E é claro que estrategista, o maior estrategista de todos os tempos, ele estabeleceu o início da coisa, mas quando viu que era muita diferença entre o que ele tinha para dizer e a capacidade dos terráqueos entenderem, ele disse: eu vou fazer de conta que sumiu um pouco. E aí o diabo não é uma pessoa, é um sistema de energia que o universo gera na sua autoelaboração em todos os sentidos. E ele então iria dominar durante 2000 anos para preparar o mundo para este momento. E é isso de que trata o Apocalipse. E o povo brasileiro foi escolhido para a tarefa. Então é daqui para frente que o livro vai começar a ser entendido, porque a presença de Jesus, o autor dele, é incontestável agora, dentro do Brasil e do mundo. Então, neste momento, eu estou me dirigindo pela primeira vez, durante este processo todo, à humanidade inteirinha. Não estadistas, para mim isso não existe mais, mas a humanidade que está em vias de extinção se o Brasil não tivesse condição de salvá-la. Mas o Brasil tem. Tem porque o povo brasileiro é o povo escolhido por Deus para esta tarefa. É o povo que reúne em si todas as raças, todas as origens da espécie humana da Terra para fazer a raça brasileira para esta tarefa. Então, para que vocês saibam que uma mudança inesperada dentro do mundo inteiro está se processando no Brasil, eu tenho a humildade diante dos nossos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que receberam e processaram pela primeira vez no mundo uma ação criminal contra os seus próprios ministros. Está aqui. E o advogado que veio para me auxiliar nela é mineiro, porque de Brasília eu não encontrei nenhum. E se eu não encontrei nenhum, colocando todos numa prensa e imprensando, não dá o cuspe de um advogado. Porque acompanha o processo dentro da OAB. E não tem condição moral. Os que são homens não são homens, porque o homem precisa olhar ao seu redor e ter responsabilidade pelo mundo em que vive. Se ele não tem isso, não é homem, e não sendo homem, não é nada.
Por isso é que Jesus diz: vou dizer-lhes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, de onde nunca deveríeis ter saído. São demônios encarnados. Aí vocês vão dizer, mas são tantos? Sim. Se não fossem tantos, nós não estávamos numa pandemia de mentira, que não existe nada, absolutamente doença nenhuma. Mas se cria a onda, e aí vem bandidos no poder, fazendo leis por decreto. Então aqui está a primeira vez na história da vida civilizada que um tribunal recebe uma ação penal e determina o processamento dela contra seus próprios ministros. Isto não é coisa para aspirante no poder e nem para quem não tenha domínio absoluto da vida civilizada e conhecimento profundo da cabeça dos terráqueos. E o que me leva a falar para o mundo agora. Hoje, o mesmo Supremo Tribunal Federal recebeu, está aqui, o Brasil acabando com a festa do coronavírus. Esta era a base para nós começarmos o movimento militar. Porque acabou o tempo dos militares defenderem ex officio as suas nações. Acabou o tempo das guerras planejadas em gabinetes tecnocratas. Hoje é o povo no poder, porque o povo brasileiro é a quinta maior nação do mundo. Em 205 nações, então isso quer dizer, se a quinta nação do mundo hoje não tem mais tecnocratas, hoje não tem mais deuses decidindo pela nação, a humanidade está toda ela dentro do mesmo caminho. Porque vocês estão vendo o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos da América. Uma fiasqueira, uma vergonha, um cafajestismo muito pior do que o que acontecia no que eles chamavam de terceiro mundo. Então está mostrando que a escola da propaganda, a escola que ensina a comprar pela embalagem, desprezando o conteúdo, chegou ao seu fim. Lá onde ela nasceu e por várias décadas submeteu o mundo. Isto aqui está provando que uma inteligência suprema dirige os destinos da humanidade, acima de toda a sua capacidade de organização ou de desorganização em que ela tem vivido, pelo menos nos últimos 2000 anos. E essa inteligência suprema está presente no Brasil. Dia 5 de outubro deste ano, eu lancei no Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas a Operação Apocalipse. Era preciso ser louco ou ter conhecimento de causa para fazer isso, em nome de uma das maiores forças armadas do mundo. E se nós somos o povo mais rico da Terra, posso dizer em nome das maiores forças armadas do mundo, porque eu posso reunir a quantia de militares de equipamentos bélicos que eu quisesse. A base de emissão que eu tenho
já falei várias vezes aqui, é de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares. O mundo todo reunido não chega a uma quinta, uma décima parte disso. Então não me preocupo com forças militares aonde estejam, porque aonde estiverem, quem as tenha inventado, sobre que tipo de equipamento tenham, estão sob o meu comando. Não porque eu seja o senhor do mundo, mas porque eu tenho dinheiro para comprá-los. E todas elas precisam se vender porque é um mundo em decadência. Um mundo que está passando fome e não sabe para onde sair. E o caminho só o Brasil pode dar. Estou falando isso na nulidade, na insignificância que sou. Porque se eu fosse um poderoso, se eu tivesse embalagem, Deus não estava presente, porque Deus é ausente da sensibilidade humana. Então era preciso que eu seja esta embalagem que sou, para poder dizer a vocês: Deus está presente. Eu apenas o exercito em sua vontade, que está sublimada à vontade de toda a humanidade somada. Este é o projeto, aliás, a Operação Apocalipse, que Jesus lançou no ano 93, depois da crucificação dele. Não dando uma mensagem, mas dizendo a João: tudo que você vê, escreva. Porque é claro que João não podia entender nada do que ele estava falando para 2000 anos depois. Mas hoje que nós estamos vivendo nisso, e eu não tenho conselheiro religioso, porque dentro deste planeta eu considero todo mundo comedor de feijão como eu. Nascido do mesmo jeito, gerado do mesmo jeito que eu fui. E então, porque botam uma indumentária diferente, eu não o vejo como capacidade de conselheiro, mas sim como um ator no picadeiro de uma vida absolutamente imaginária que dominou e submete a humanidade neste momento. Eu completo, no dia 29 de dezembro deste ano, aos meus 79 anos de trabalho por esta humanidade terráquea. 3 anos no desempenho de chefe de Estado, magistrado supremo do meu país. Todo mundo pedindo para eu subir a rampa, porque estão tão afastados do ser humano pensante que não consegue imaginar nada que não se processe dentro do picadeiro em que nasceram e no qual morrem. 99% da massa humana que passa por este planeta nasce apenas para morrer, porque é incapaz de responder a si próprio qual é o sentido da vida e o que eu estou fazendo da minha. Antes de eu ser presidente do Brasil, seguidamente eu era convidado para palestras, como imortal que sou, membro de 2 academias de letras. Título de cidadão honorário de Paris, dado por uma das mais conceituadas
entidades culturais da França. Então, quando alguém queria aparecer em uma organização, em uma entidade, que eu sabia que era para isso mesmo, não convidavam para me ouvir, para aprender nada. Era porque precisavam aparecer, e aí, eu com todos esses apelidos, e aí tem coisas que precisavam dar com os penduricalhos tudo no peito, aqueles enfeitinhos tudo, e aí o presidente da entidade, o reitor da universidade, subia de prestígio, lendo o meu currículo, e os bocó, que se dizem jornalistas, que não são nada, analfabetos, há 2000 anos atrás, Jesus já chamava de sepulcros caiados, tirando retrato para botar nas colunas sociais junto com o anfitrião. Mas eu não me recusava. E em cada vez que isso acontecia, eu perguntava à plateia: qual é o sentido da vida? Isso depois de eu ter dissertado sobre o tema. Ninguém respondia. E o que você está fazendo da tua? Aí eu respondi: eu sou médico, estou curando gente. Ou eu sou advogado, estou defendendo gente lá fora. Então ali cada um sabia dizer o que fazia. Mas se não sabia dizer qual é o sentido da vida, o que ele dizia que o que estava fazendo da sua não significava nada para Deus. E é por causa disto que Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro meteram biqueira na cara de 188 nações do mundo, inclusive nos focinhos dos maiorais do mundo, presidente dos Estados Unidos da América, que olham o mundo de cima para baixo, na cabeça deles, porque na verdade eles não olham, eles gemem o estrume que são. Porque o ser humano é espiritualizado. E o ser humano espiritualizado enxerga apenas na horizontal. Porque o ser humano espiritualizado sabe que ele é apenas uma célula da sua totalidade física, que nada mais é do que um composto químico-físico que o sistema biológico solar elabora. Da sua totalidade mental. Porque se você pegar o primeiro livro que foi escrito nos vestígios históricos que se descobrem em escavações, e a obra mais genial deste momento, você vai ver que durante esses milhares e milhares de anos, a humanidade apenas mudou de grau no seu desenvolvimento biointelectual, mas não alterou a sua consciência de ser humano, não modificou a sua totalidade mental. Tanto que o sujeito se faz doutor, indo numa escola onde? No céu ou no inferno? Não. Ele se faz doutor lendo o que alguém escreveu. Então, é uma mente única.
mas não existe um professor, nem de jardim e nem grau de docência ensinando assim. E uma totalidade de espírito. Porque se não fosse uma totalidade de espírito, tinham espíritos mais desenvolvidos que iluminavam os terráqueos. Mas não tem. Por isso, a ciência acabou constatando que a presença de Deus no seio da humanidade é efetiva, mas não como um senhor que anda por aí benzendo e influenciando pessoas. Deus assiste o homem pelo próprio homem. E como é que ele faz isso? Trazendo espíritos de dimensões superiores para encarnar nas dimensões inferiores. São os que a ciência chama de alienígenas. Da onde vieram todos esses que deram um impulso ao desenvolvimento da humanidade que parou aqui. Então, Deus assiste o homem pelo próprio homem, e esses que cumprem essa missão são conhecidos, porque Jesus deu as credenciais. Aquele dentre vós que quiser ser o mestre, seja o servidor de todos. Aquele que se sentir com poder sobre os outros, lave os pés dos seus semelhantes. E agora, esse mesmo Jesus, que começa agora aqui, o Supremo Tribunal Federal recebeu hoje. Amanhã já vamos estar com o pronunciamento. É um habeas corpus em favor da humanidade inteira, porque servindo para a nação brasileira vai servir para o mundo inteiro. E não estamos fazendo de graça. Eu não vou levar nada disso aqui, mas já adverti o doutor que promoveu a coisa, Eduardo Belli, cobrar 100 mil reais por cabeça de 210 milhões de brasileiros que Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro transformaram em jegues bípedes sobre o freio deles, é uma insignificância. A nação vai ter de pagar. E eu, como chefe da nação, como magistrado supremo que sou, não tenho alternativa, tenho de mandar pagar. Senão não sou justo. Estão aí 19 suicídios por mês, por dia, no Brasil inteiro, por causa disto. Gente se suicidando. E fora os que morrem por autoinfecção bacteriológica, não vírus. Mas acontece o seguinte, nós somos lotados com 4.500 tipos de espécies de bactérias. Essas bactérias nós eliminamos pela respiração, elas não saem no suor. E aí, com a cara tapada, que nem jegue no cabresto, essas bactérias são reinaladas. Elas não saem para o espaço. Porque se saíssem para o espaço livre, elas têm, em média, de 30 segundos a 2 minutos de existência. Aí os anticorpos do oxigênio eliminam elas. Se não fosse assim, não haveria vida na Terra. Mas ela não conseguindo sair, o jegue absorve ela de volta.
E aí ela se localiza no pulmão, ela se localiza em qualquer lugar onde haja um princípio de morbidez, de debilidade de saúde. E ali começa um câncer, ali começa uma tuberculose, ali começa uma doença. E a pessoa, então, se suicida porque não tem hombridade, não tem honradez, não tem caráter e não tem nada disso porque a besta acabou com o cérebro dela. Acabou com o cérebro dela quando os americanos, os ingleses e o pessoal do primeiro mundo começou a fabricar do rádio passando para a televisão. Ele foi indo, e hoje está aí a besta. E eu, inclusive, aqui me servindo dela. Por quê? Deus não colocou um outro aparelho aqui para mim me comunicar. Então, eu estou naquele momento de Jesus. Todos vocês sabem que está escrito ali nos evangelhos que Jesus ficou durante o tempo em que ele foi colocado num túmulo até o dia que ele saiu de lá, no inferno, sabendo como ele ia agora na operação Apocalipse lidar com os terráqueos. É claro que ele, como Deus, sabia que só no inferno ele saberia entender uma mente tão primária, uma mente tão subdesenvolvida como é a mente nesse planetinha vivo, nenê da Via Láctea. É assim porque foi o último a se formar aqui. Tão novinho que Gabriel me disse, parecendo enjeitado comigo, que eu sou contemporâneo desse planeta. Então é muito novinho. E se eu sou contemporâneo desse planeta e estou vendo que essa humanidade é tão novinha, eu não estaria sendo sincero quando digo que estou aqui comandado por Deus, se eu não visse o meu povo como bebês. E se eles são bebês, eu estou cumprindo missão, essa missão é de babá. E a babá tende a achar lindo quando os bebês fazem xixi e cocô no colo dela. Senão, não é babá. Eu fazia isso no colo da minha mãe. Todos nós fizemos. E agora eu estou sendo babá. Os terráqueos. E eu acho lindo. Me emporcalham quase todos os dias. E eu acho lindo. Porque eu sei que criança não faz outra coisa a não ser o que a cabeça de uma criança lhe permite fazer. E então, vem isso aqui. Milhões de advogados no Brasil podiam fazer. Não apareceu nenhum. E quem é o advogado? Porque advogado tudo é doido por dinheiro. Eu mesmo dizia para os meus clientes, quando chegavam e começavam a espichar conversa para pichinchar no contrato honorários, eu dizia, olha, está de endereço errado. 2 tipos de pessoa que só ri para outra na frente de dinheiro. E advogado e prostituta. A gente só sabe rir na frente do cliente quando vê o dinheiro. E essas 2 tipos de pessoas. E eu sou um advogado. Então eu sei que
todos os advogados, se tivessem um mínimo de inteligência, já teriam feito. Já imaginou defender 210 milhões de brasileiros para a União pagar? E se isto aqui não fosse uma peça que advogado faz, eu estaria aqui o recebimento pelo Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça do mundo, onde a nossa Constituição estabelece esses juízes pelo notório saber jurídico e a reputação ilibada. Está aqui. Colocaram isso aqui, ó. Então os advogados não querem mais saber de dinheiro? Não são advogados. Porque além de eu ser um, tem dezenas e dezenas que aprenderam a peticionar nos meus escritórios. E todos eles, todos os que eu conheço, gostam de dinheiro. Não defendem o cliente por amor ao cliente. Se fosse por amor ao cliente, depois que defendiam, faziam amizade e iam na casa dele. Eu tenho poucos clientes que fiz amizade duradoura. Mas também não ia na casa de ninguém. A não ser se não me pagasse os honorários e eu ia lá para cobrar. Todos os advogados fazem isso. E aqui não precisa os advogados fazer isso e ir atrás do cliente para pagar. É a União Federal que tem de pagar isso daqui. Jair Messias Bolsonaro, bandido, terrorista, miliciano, narcotraficante, o narcotráfico sediado no Palácio do Planalto, guarnecido pelo Exército e traficado pelos aviões da Presidência da República. Bandido, ladrão, assaltante, pé de chinelo. Esse homem, através de 9 decretos e uma lei, instalou no Brasil a doença do coronavírus, que não existe e ninguém pegou isso. Se tivesse pegado, no período em que ele instalou a doença, teria aumentado os óbitos nos cartórios. E nesse período diminuiu 21.900 óbitos. Então, aonde foram os mortos do coronavírus? Ele dizia que tinha morrido mais de 200 mil. Então, pesa sobre ele a presunção de que o coronavírus inventado por decreto tem por objeto transformar as vítimas em carne em pó para a China, porque um país da África já denunciou que na carne em pó que comprou da China, foi examinar, era carne humana. E todo mundo silenciou a respeito. Mas esse homem que jogou a nação inteira como jegues bípedes de focinheiro sob as rédeas de Xi Jinping e dele, eu li nos jornais hoje, manchete. Bolsonaro comemora feliz a suspensão da fabricação da vacina pela organização de bandido que eles têm. Mas se foi esse crápula que decretou a doença, e agora ele vem comemorar a não vacinação do povo. Imagine que tipo de demônios tem aí. Isso aí nem sei demônios que saíram pronto do inferno. Satanás, ao defecar, caiu fora do buraco. E acertaram o útero das mães deles aqui. E estão aí. Estrume, podridão da pior espécie.
E eu agora tenho de mandá-los de volta para o inferno. Por isso Deus me colocou os melhores generais do mundo. Minhas forças armadas, eu encho a boca para dizer aos americanos e a qualquer poderio militar do mundo. As minhas forças armadas são as forças armadas de Deus, que é o dono da terra da promissão. Mega potência do mundo, com 4.200 trilhões de riqueza infungível para lastrear a nossa moeda. Então eu estou equipado para a Operação Apocalipse, que as Forças Armadas Brasileiras efetivaram no dia 5 de outubro, quando a Constituição do Brasil fez 32 anos de promulgação. A Constituição do Brasil está citada no Apocalipse, um livrinho que João engolia. E o meu povo está tão sem cérebro, tão sem inteligência, tão sem sensibilidade, que não entende que precisava engolir esse livrinho, porque diz lá, quem não engolir o livrinho perecerá. Só não engoliram o livrinho e ainda proibiram as editoras editarem. Porque todos os dias eu recebo telefonemas de gente que procura a Constituição para comprar e não encontrar. E no assalto que fizeram para me matar, o Senado tinha impresso Constituições e me deu 200, tinha 150 ainda lá. Os bandidos levaram. Eles não sabem que quem não comeu o livrinho não vai ter espaço neste mundo da Operação Apocalipse. Porque não é chefe de Estado que está no comando. É Jesus que foi crucificado porque não tinha embalagem. Ele nasceu numa estrebaria. E como nascido numa estrebaria, ele se manteve. Foi quando Deus, de tanto pedirem, de tanto rogarem a ele como se fosse um dispenseiro de justiça, a troco de rezo, de repente chamou Gabriel e disse: tem 3 poderosos reis que vivem de cabeça para o céu, estudando as estrelas e tentando entender como é que eu fiz isso tudo. Vá lá e diga para eles que eu vou recebê-los em audiência. Gabriel veio e deu o recado. E disse o sinal: olha, vocês fiquem olhando para o céu. Quando Deus estiver aqui para recebê-los, olhem esse sinal e sigam. E aí um dia, que surpresa, o sinal que Gabriel tinha mostrado estava no céu. E eles arriaram os camelos imediatamente, mas se preparando para reis poderosos se apresentarem pelo poderio e riqueza perante Deus. Mas ao chegarem perto de Jerusalém, a estrela sumiu. E aí, é claro, eles não sentiram falta porque tinham certeza de que Deus estava no palácio de Herodes. Chegaram lá e Herodes nem sabia da história. Ficou imaginando que eles tivessem drogado ou já passado da idade. Mas disse para eles: olha, se vocês encontrarem,
voltem aqui, digam onde é que ele está, que eu também quero ir. Aí, quando saiu, de repente a estrela aparece de novo, e eles seguiram. Outra decepção. A estrela para em cima de uma estrebaria. Eles entraram para ver o que estava acontecendo lá dentro. E aí encontram ali um casal de indigentes, um bebê numa cocheira. Aí eles não amaldiçoaram Deus, nem falaram mal de Gabriel, mas disseram alguma coisa de que nós não merecemos, algum karma para pagar, nós estamos pagando. Vamos dar a nossa sobra de viagem aqui para esse casal. Deram, foram embora decepcionados. Nunca mais ninguém falou neles, porque eles também não falaram mais de ninguém. Com certeza nunca mais olharam para o céu. E esse Deus, durante quase 40 anos, ficou tentando encontrar alguém que o visse. Encontrou. Os pobres, doentes, aleijados, cegos, tuberculosos, faziam as plateias dele. Ele curava todos e dava de comer para eles. E daí, na frente de Pilatos, ele estava sozinho. Pilatos era juiz. Começou a ver que aquele sujeito ali não era o que estavam acusando, mas no direito romano não podia absolver um réu sem prova. E ele, desesperado, sabia o que fazer, chamou a mulher dele ao tribunal. Olha, está acontecendo isso comigo. E César não vai proceder bem comigo se eu condenar esse homem aí sem prova. Então eu quero absolver ele, não tem culpa nenhuma. Vai lá e testemunha. O Galileu aquele? Não, eu já ouvi ele, não tem problema, eu vou lá. Aí quando ele apresentou a mulher dele como prova, aí os homens de Deus, os chefes do Sinédrio, os levitas, os escribas que cuidavam das leis de Deus, apelaram. Se você condenar, absolver esse sujeito, nós te denunciamos agora para César como traidor, porque ele se diz rei. E César determina a crucificação de todo aquele que se denomina rei. E aí veio então a revelação, a lição que nós estamos aprendendo até hoje de magistrados. Covardes diante de si próprios. Ele então colocou a acusação. Estou levando este homem à condenação porque ele é rei dos judeus. Porque daí ofendia os brilhos dos judeus, eles crucificando o próprio rei. Gritaram, não, mas está errado a sentença. Bote aí que ele se dizia rei. Pilatos respondeu, ou eu solto ele, sem culpa, ou eu tenho de dizer que ele é rei, senão não posso crucificar. E aí todo mundo silenciou. É como os nossos magistrados de hoje, no Brasil e em todo mundo fazem. Tenho 60 anos de advocacia. Não tem tipo de briga que você imagina que eu não tenha passado os olhos em cima e adquirido vitórias. Porque não existe justiça. Se não existe juízo, não existe justiça. Existe o jogo forense, que a gente joga com retórica. E aqueles que têm domínio mais avançado sobre o psiquismo humano levam a sentença do juiz. É isso que acontece entre os terráqueos. E é isso que acontece no Brasil. E é por isso que milhões de advogados surgiu um. Comigo são 2. Mas eu não podia fazer, porque sou magistrado supremo da nação. Então eu tinha de entrar eu peticionando através de um advogado.
Deus então supriu a lacuna. Não existia nenhum. Porque não existe juiz. A Corregedoria Nacional de Justiça que diz isso, através do veredicto proclamatório da ministra Eliana Calmon, ex-corregedora nacional de justiça. Foi ela que bradou. Bandidos se escondem atrás da toga e vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças. E outros magistrados do mesmo quilate, porque não é que num contexto tudo seja podre, não. A própria podridão precisa de coisa pura para ela se manter. Então tinha ali a magistrada Eliana Calmon e tinha outros que fizeram coro com ela, dizendo: temos juízes covardes. E aquilo se repetia em coro: vagabundo se impõe pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. E eu não comprei sentenças porque não precisava. Eu ganhava a ação, sabendo conduzir a cabeça do juiz. Mas teve advogados, e não foi só um, trabalhando comigo, que era praxe. Eles diziam: para que eu vou estar quebrando a cabeça? O cliente paga um pouquinho mais e o juiz dá a sentença que eu pedi. Isso acontecia no Supremo Tribunal Federal, já tenho dito aqui. Uma liminar no Supremo era 1.700.000 em dinheiro. Uma valise preta. No jantar trocava-se as valizes. Isso continua até hoje. Pilatos é o exemplar número 1 na Operação Apocalipse. Ele morreu comido pelos porcos num chiqueirão na Gália. Quando César soube do que ele tinha feito, César era protetor de Jesus, mandou ele para a Gália. Lá ele foi criar porcos e os porcos comeram ele num chiqueiro, mostrando que esse é o destino de todos os magistrados, serem comidos em chiqueiro de porco. E o que é que o porco come no chiqueiro? Estrume. E de onde cai esse estrume? Das latrinas do inferno. É por isso que a Operação Apocalipse está instalada. Não estou censurando a minha nação. E nem estou sendo claro propondo briga. Não. Eu tenho já no socorro humanitário 2/4 de toda a força bélica do mundo, que eu não preciso, porque tenho 19 naves que se locomovem ao dobro da velocidade do som. E já demos o recado da nossa capacidade bélica. O primeiro é em Wuhan, o segundo em Beirute, o terceiro em Tianjin. E continuamos destruindo os pontos estratégicos do império que a China estava montando. Mas a imprensa agora não divulga mais. Os chineses não deixam. Mas não implica para nós, não estamos fazendo espetáculo para a imprensa. Eu estou cumprindo a minha missão em Jesus, o chefe da Operação Apocalipse, com os meus militares. Está aqui. Mandei fazer esse cartazinho aqui para um rastro na história. Negro não precisa de estatuto para negro. Negro não precisa de cotas. Os negros são os que construíram esta pátria com suor,
lágrimas, sangue, fome, frio e tudo o que uma escravidão coloca sobre o ser humano. Mas negro não precisa de proteção. Negro tem na pele a cor da eternidade, onde é a morada de Deus. E é por isso que os negros aguentaram a escravidão. E agora estão aqui. Eu sou amarelo, porque eu sou bisneto de uma negra, que eu homenageio aqui. Filomena, escrava, vindo da Angola. Então corre nas minhas veias o sangue negro. E, dada a miscigenação, fiquei amarelo. Mas eu sou negro de alma. E então não podia acontecer diferente do que a minha bisavó se apresentar e dizer: bote um negro para te ajudar. E então, sem demérito a todos os meus generais, mas aqui eu tenho 2 expoentes militares, meus negros, comigo. A negada, então, não se vingando, mas livrando toda a nação brasileira, que não tem cor e nem raça, porque somos o povo de Deus. Mas nós, os negros, que sabemos aguentar a escravidão, que sabemos o que é sacrifício contra a tirania, nós negros estamos de pé dizendo: aqui, nesta pátria de Deus, chinês não senta a praça. A biqueira que eles colocaram em nossa nação, já está aqui a providência. Isto poderia ter sido feito há muito tempo atrás, mas eu precisava de um advogado, e aí tive de esperar por Deus, entre milhares, até que Deus disse: meu filho, estou precisando de você. E ele não se fez advogado. E está aqui. Esta aqui vai ser a bandeira do Brasil, com exceção desta parte de cima. Vocês veem o mapa do Brasil aqui. Isso aqui foi uma visão que eu tive quando os bandidos me sequestraram, durante 9 dias. Aí, esta pessoinha aqui apareceu. E diz Rodrigo, que estava comigo lá, que sentiu alguma coisa diferente naquele momento. Apareceu para dizer como é que ele queria a bandeira depois da Operação Apocalipse. Era ele, de braços abertos, para uma nação que era só cabecinha de criança. Então, o que ele está dizendo? Os velhos não vão ter tempo, mas as crianças é delas que é feita o reino de Deus. Ele disse isso lá atrás. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque é deles o reino de Deus. E agora ele veio e disse para mim: quero a bandeira do Brasil desse jeito. Eu vou fazer. Esta bandeira vai tremular em todos os pináculos, em todo o mundo. Mas para chegar a isso, nós temos pela frente a eliminação do dragão e a sua besta. Está aqui. Este é o dragão e a sua besta, contra a qual a Operação Apocalipse está instalada. Então, minha gente, nação brasileira, largue mão de bobagem, de ficar falando em nova ordem mundial, para ficar usando isso, ficar usando aquilo. Comecem a ler as escrituras e para entender, principalmente o Apocalipse, porque agora eu vou estar presente com vocês explicando o que é.
a começarem a recuperar o cérebro de vocês. Porque, inclusive, nós estamos lutando com o nosso primeiro programa de governo, que é a ressurreição intelectual da nação. Comecem aí. Comecem, senhores advogados, a ter vergonha diante de Deus em um único, que ouviu o chamado de Deus e se apresentou para a guerra. Tenham-no como exemplo e perguntem para ele se ele não quer repartir os honorários. Eu já disse para eles, não acho muito pagar 100 mil reais por cabeça, porque é de bebezinho até velhinho, todos de biqueira, transformados em jegues bípedes, as rédeas de Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro. Então é muito pouco 100 mil reais. Faça uma conta, 210 milhões, quanto a União vai pagar. Amanhã, é claro, eu habeas corpus, eu já posso avisar vocês qual é a primeira decisão do Supremo aqui. Mas seja qual for a decisão, isso aqui foi uma peça elaborada por quem escreveu a Constituição da República, os ministros sabem disso. Se não soubesse, não estaria aqui. A primeira ação penal da face da terra. O Supremo Tribunal Federal recebendo contra seus próprios ministros e processando eles. Então, aprendam com João a engolir o livrinho, porque aqueles que não fizerem não vão ter espaço nesta pátria que é de Deus. Desde o dia 26 de abril de 1500, quando os colonizadores portugueses entregaram ela em posse para Deus. Como 1000 anos nosso é um dia de Deus, então faz meio-dia que os portugueses fizeram isso. Do meio-dia para a tarde, então, Deus se apresentou para tomar posse da terra. E aí escolheu nós. Primeiro, não foi fácil para mim aceitar. Tivemos brigas danadas e até agora ainda não se acertemos bem. Agora parece mais advogado que tenho certeza também não está sendo fácil para ele. Porque as coisas de Deus são terríveis. É o pior mão de vaca que eu já conheci. Dono do universo inteiro. Mas mantém a gente num cortado sem tamanho. Quase que por milagre a gente consegue fazer as coisas dele. Mas eu estou entendendo por quê. Porque se eu tivesse numa ação dessas, como eu destruí a Guerra Fria, eu estive presente em todas as destruições de tiranias no mundo, Deus continuaria ausente, porque era feito com dinheiro. Dinheiro e poder. E é Deus agora que está presente. Ele quer que esta geração, que Jesus quer que coloque a bandeira nela, ele quer que esta geração aqui aprenda a reconhecer Deus em suas vidas. E aprenda desde o jardim de infância a responder qual é o sentido da vida. E aí, cada um olhando para outro e de repente perguntar a si mesma por que eu preciso estar na escola se eu posso resolver a vida inteirinha, ser rico, poderoso, com apenas as 3 leis que estão escritas no meu DNA. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo e seja cultivador da terra. Sim, ninguém precisa saber nada de escola. É só transformar essas leis que estão escritas no DNA nosso, transformar em mundo que Deus está entre nós. Mas também nada impede de nós ler os livros que vão escrevendo e vão chamando isso de conhecimento. A essência que colocam aí, que até agora eu não sei por que serve. Porque chegar na Lua
fazer essa coiseira que eles fazem aí sem sentido nenhum, só para se matar, eu não vejo inteligência. Então esta é a minha primeira fala. Imaginem como vai ser as outras. Eu sou comandante supremo e autoridade suprema. Na operação Apocalipse, que tem Deus no comando. As Forças Armadas brasileiras atrás e o povo brasileiro na retaguarda. Muito obrigado. Me excedi, mas não tem outro jeito de ser claro. Deus vos abençoe e vos guarde.